Hey everybody, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Michelle, né? Vamos falar aqui no English Expert sobre a prova do FCE, tá? O FCE ele é a primeira prova, né? O First Certificate of English. Então ele é a primeira prova dos exames de Cambridge, que a gente tem FCE, CAE, CPE, tá? Então ele geralmente é um exame de nível B2, tá? Que seria o que? Intermediário. Lembrando que se você tirar B, C, você tem esse nível de B2, mas se você tirar A, que seria mais do que 80% da prova, ou 80 pontos, você tiraria o nível de C1, tá? Que já é o próximo nível. Isso é possível na prova de Cambridge. Lembrando que as provas de Cambridge não expiram, né? Então você faz para a vida toda, diferente dos exames americanos, que eles em 2 anos eles expiram, tá? Então é uma boa para quem quer tirar um certificado e não ter, né, nenhum tipo de problema. E aí a gente tem 4 partes, né, na prova, que vão treinar os seus 4 skills, que a primeira parte é o reading, tá? Que vai ser a parte de leitura, tá? Então essa primeira parte ela é dividida em outras partes, né, claro. E aí você tem alguns textos diferentes, tá? Então, por exemplo, a primeira parte do reading vai ser um texto que você vai ler e você vai responder as perguntas como se fosse interpretação de texto, tá? Depois você tem uma parte aí que você tem um texto e nesse texto estão faltando algumas palavras no meio delas. E aí você tem que completar com essas palavras, o que também tem algumas pegadinhas, mas quando você prepara você vai ver que é tranquilo. Tem outra parte no reading também que chama Use of English, que eu acho muito legal, que é a parte de formar palavras. Então, por exemplo, eles vão te dar um substantivo, e você vai ter que transformar o substantivo em adjetivo, ou um advérbio em substantivo. Então, você vai ter um texto, e nesse texto você vai ter que completar com uma palavra, só que ele não é exatamente a palavra dada naquele, né, não é um substantivo. Se foi dado um substantivo, você vai ter que modificar. A segunda parte é o writing, tá? E nesse writing a gente tem aí dois tasks, né? Duas atividades. A primeira atividade a gente chama que é compulsory, ou seja, que é compulsória, obrigatória. Geralmente, tá? É um formal letter ou informal letter. Ou é uma carta formal ou é uma carta informal. Então você precisa saber a diferença de escrever formalmente e informalmente, né? Que também é tranquilo, tem algumas dicas. E na segunda parte, a primeira parte geralmente é um e-mail e a segunda parte você pode escolher, tá? Ele te dá algumas opções de e-mail ou então short story ou artigo. Você também pode ler um livro, tá? E chegar na hora da prova fazer essa task de writing do livro que foi sugerido que você leu. E é isso, né? Writing também é importante você ficar atento com o tempo, tá? Porque, enfim, geralmente o tempo ele é contado para você poder fazer essas duas tasks. A terceira parte é o listening, que é a última, né, no caso do dia. Então, também você vai escutar. Geralmente tem uma parte que é uma entrevista, são várias entrevistas e você responde as perguntas, né, através com que você escutou da entrevista. E também tem muita pegadinha, aconselho vocês prepararem, tá bom? E, enfim. E a última parte é o speaking, que vai ser dado em outro dia, não é no mesmo dia da prova. Eles marcam em outro dia, geralmente em local diferente também. Você faz em dupla, tá? Então eles elegem também uma outra pessoa para estar com você. E você pode aí fazer, enfim, essa prova. E começa com te perguntando um pouquinho sobre você mesmo, um icebreaker. E depois você vai ver algumas figuras, você vai falar sobre algumas figuras. É importante você saber algumas expressões como it seems to me, from my point of view, personally speaking. Tem algumas dicas também de expressões para usar na hora da prova, né? E a segunda parte são figuras, né, que você vai ter que falar sobre as figuras. A terceira parte são figuras também, e você vai ter que chegar num acordo com o seu colega do lado, tá bom? Vou gravar mais vídeos aqui sobre dicas, fique ligado aí nas provas. Obrigada.